Boa tarde a todos. Hoje, que a paz do Mestre esteja sempre conosco, hoje e sempre. Hoje nós temos um Vaguinho de novo, professor Wagner de Andrade, palestras ao vivo, transmissão ao vivo. E hoje o tema, depois da morte. Continuação da outra. E assim, iniciamos com a prece, vamos colocar em dias o nosso pensamento nesse momento, para que cada um de nós esteja bem conectado com o plano espiritual e a espiritualidade maior. Jesus nesse trabalho, estamos aqui mais uma vez para pedir proteção para todos nós que aqui necessitamos. Aqueles que se encontram na calçada, nas hospitais, e tantos outros lugares, que a bênção do Pai esteja sempre presente, que o padrão vegetal esteja sempre e a harmonia com todos nós, hoje vai ser. Muita paz, que Deus abençoe. E agora, Vaguinho. Boa tarde, minha gente. Como vão? Mais uma vez aqui. Deixa eu explicar por quê, né? Essa semana nós começamos exatamente comigo, que todos os meses uma palestra por mês para cada palestrante. Mas aí, como agora no começo do mês nós tivemos alguma dificuldade de arrumar o palestrante, eu fiquei no começo do mês, e aí no lugar da minha, no final do mês, outra pessoa virá para fazer a palestra. Nós ainda estamos escolhendo o palestrante. E nós vamos fazer da seguinte forma: a partir de agora nós vamos sempre divulgar as palestras, porque muita gente fica perguntando, né, quem é que vai fazer a palestra, quem vai fazer a palestra e tal. E aí nós vamos fazer uma divulgação sempre do palestrante todos os meses, tanto da palestra da tarde, das 2 horas da tarde, como da palestra das 20 horas, das 8 horas da noite, que nós temos palestra também aqui às 8 horas da noite, tá certo? Na quarta-feira. Então, muita gente não sabe disso, e nós temos palestra às 8 horas da noite. Nós temos primeiro o ESG, às 19 horas, e depois do ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, 19 horas, às 20 horas nós temos uma palestra, e às 21 horas nós temos os passes magnéticos à noite, tá certo? Então já faz um bocado de tempo, já estamos o que? Há uns 8 meses, 10 meses com esse movimento aqui. Então, as pessoas que não sabem, nós temos essa nossa atividade noturna também na quarta-feira. A quarta-feira é toda cheia, né? Começa desde de manhã com atendimento fraterno, vai até a noite. Que aí nós consideramos tudo o atendimento fraterno, porque aí engloba as palestras, os passes, essa coisa toda, tá certo? Quero também dar um aviso a todas as pessoas que estão aqui e também às pessoas que estão nos assistindo no Facebook, que é acerca do nosso brechó. Nós teremos no próximo domingo, dia 9, né, um brechó que vai ocorrer lá no Boa Vista 2, na Associação de Moradores. Fica ali na feira, subindo Boa Vista. Lá em cima nós teremos o brechó. O brechó é para naturalmente ajudar tanto as pessoas que necessitam, como também em todas as despesas do Chico, essa coisa toda. Como todos sabem, no Espiritismo nós não temos dízimos, nós não temos óbolo, não temos nada disso, né? Então, naturalmente, a gente sustenta a Casa Espírita através dessas feiras, das IFAs que nós promovemos, das campanhas, e aí tudo isso serve exatamente para ampliar todo o conceito. Lógico, começamos a partir das pessoas ajudando, praticando a caridade, que é um dos princípios do Espiritismo, e lógico, depois a gente faz a caridade também dentro da Casa Espírita, que é exatamente sustentar a Casa Espírita para poder ter esse atendimento com vocês, né? Toda a estrutura do centro é sustentada pelas pessoas que fazem suas doações, por nossas campanhas, e uma das campanhas que é muito interessante, porque o nosso brechó, ele é fantástico, não é um brechó com roupas ruins, com roupas fracas, é um brechó realmente com roupas muito boas. As pessoas que frequentam os nossos brechós compram a um preço muito acessível roupas e objetos que são realmente
bem baratos, bem baixos, bem acessíveis, né? São roupas doadas pelas pessoas, porque como nós temos uma frequência bem interessante aqui de pessoas que vêm da sociedade e tal, muitas vezes eles trazem blazers, né? Calças e roupas femininas e masculinas que são muito boas. Então, quem puder nos ajudar, aparecendo no brechó, será a partir das 8 horas da manhã, lá na Associação de Bairro, de lá do bairro Boa Vista 2, Coab 2, né? Chamava Coab 2 antigamente. Vai ser lá a partir das 8 horas da manhã no domingo, tá certo? Então, quem puder participar, quem puder dar um pulo, tanto auxiliar, comprar e tal, adquirir suas pecinhas lá, podem aparecer, tá certo? Ok? Está divulgado. Vamos começar a nossa palestra. E a nossa palestra hoje, ela é meio que, como o Zé falou, é uma continuação da palestra da semana passada, que nós perguntamos, existe céu, existe inferno, né? E aí nós conversamos muito sobre isso, e fica sempre faltando alguma coisa, né? Sempre fica aquela coisa, tá? E numa palestra, na verdade, se vocês forem perceber, se vocês perceberem direito, Kardec, quando codificou a doutrina e que escreveu o livro Céu e Inferno, já na década de 60 dos anos 1800, você pode observar que Kardec levou em conta um livro inteiro falando sobre céu e inferno. E o céu e inferno fala exatamente sobre essa questão da vida depois da vida. A vida depois da vida, não é a vida depois da morte, não é a vida depois da vida, né? Então é a vida depois da morte do corpo físico, mas aí nós continuamos lá do lado de lá. E aí quando ele fala céu e inferno, foi um título sugestivo para chamar a nossa atenção. Porque as pessoas tinham muito na cabeça aquela coisa do céu, do inferno, o inferno de Dante, o céu pintado pelas religiões, né? E também retratado por Michelangelo nas capelas de Roma, as diversas capelas de Roma, e tudo isso ficou no imaginário das pessoas, naturalmente. A gente traz isso dentro da gente, inclusive secularmente, porque como nós reencarnamos, todas essas impressões, gente, e todas essas tradições das igrejas, das religiões, todo esse psiquismo, ele fica dentro de nós. Então, quando nós reencarnamos, voltamos à vida material, ao corpo material, nós trazemos essas impressões de céu, de inferno, do que é que vai acontecer do lado de lá, nós ficamos com medo, e aliás é muito bom que nós tenhamos medo, né, de desencarnar. Por quê? Porque se todo mundo achasse assim, não, é muito bom desencarnar, estava todo mundo aqui querendo desencarnar, né? Não, vamos morrer todo mundo. Então, mesmo a gente sabendo, nós somos espíritas, tivemos essas notícias dos espíritos, a partir do momento em que Kardec começou a sua doutrina em 1857, através da publicação do Livro dos Espíritos, né? Depois que ele compilou todas as perguntas e respostas dos espíritos, e pasmem, principalmente através de duas crianças, duas menininhas. Quem assistiu aqui o filme Kardec? Quem assistiu o filme Kardec aqui? Só para eu ter uma ideia de quem já assistiu o filme. O filme é muito bom, gente. Eu acho que vocês podem assistir o filme Kardec, até para entender como é que começou a doutrina espírita, como a doutrina espírita deu início, né? E principalmente a importância da figura de Kardec, porque muitos vêm para a casa espírita, assistem às palestras, mas não sabem, muitas vezes assim, não, fulano de tal é espírita kardecista. Isso é uma redundância, né? Todo espírita, porque espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec, etimologicamente falando, foi Kardec quem criou a palavra espiritismo, tá? Então, dizer espiritismo kardecista é redundância, mas naturalmente as palavras elas não são de posse de ninguém. Então Kardec não tomou posse da palavra espiritismo. Então muitas religiões ou filosofias ou doutrinas, seja lá o que for, utilizam o nome espiritismo. Então muita gente diz assim, espiritismo umbandista, espiritismo não sei o que, espiritismo de mesa branca, de mesa preta, amarela, verde, bota tudo quanto é de cor no nome espiritismo, e eu fico achando muito interessante, mas todo mundo pode usar a palavra, da mesma forma como alguns puristas, né, algumas pessoas que são muito rígidas em relação à utilização do nome do espiritismo, e até da doutrina como
total, né, o geral da doutrina espírita, eles dizem assim, puxa vida, a pessoa não pode ser espírita e católico, não pode ser espírita e protestante, não pode ser espírita e budista. Você pode sim, tá? O espiritismo é uma filosofia de vida, gente. Então, filosofia de vida a gente leva para onde a gente quer. A gente utiliza onde a gente quer, tá? Então, eu posso sim gostar do budismo e ser espírita. Sei lá, posso, lógico que eu posso. Quer dizer, eu não posso me dizer espírita especificamente, mas eu posso levar comigo a filosofia espírita. Não posso? Posso. O católico pode vir aqui na casa espírita e achar interessante a palestra espírita e começar a assistir todas as palestras e gostar muito. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é da minha família, e que ela diz assim, Vaguinho, olha, eu adoro suas palestras. Coisa de família, né? Família é desse jeito, sempre bajula a gente, sempre diz que as palestras da gente são boas. Mas olha, eu adoro suas palestras. Católica, que você nem imagina. Eu nunca vi tão católica como ela, né? E ela diz assim, eu adoro suas palestras e tal. E eu estava assistindo aquela novela, um outro dia me falando, e a novela falando sobre reencarnação, que fulano de tal morreu e depois vai reencarnar, que está lá no plano espiritual e está sendo preparado para reencarnar. Eu olhei para a pessoa e digo assim, quer dizer que você acredita na reencarnação? Ela disse, acredito. Eu achei engraçado isso. Quer dizer, isso se chama a filosofia espírita funcionando nas outras religiões. Como o próprio Kardec disse, o espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. O que significa dizer que o espiritismo vai fazer parte, essa ideia da reencarnação, da sobrevivência da alma, da ação e reação, quer dizer, da causa e efeito, né, da pluralidade dos mundos habitados, de todas essas filosofias, todos esses preceitos e fundamentos farão parte futuramente dos conceitos da maioria das religiões. Por exemplo, entender que o inferno e o céu estão inseridos na nossa cabeça, né? Estão na nossa consciência, da mesma forma como quando Kardec pergunta logo no capítulo 1, logo nas primeiras perguntas, ele pergunta, que é Deus? E aí, os espíritos respondem, né? Causa suprema, causa primeira de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo, bom e tal. Então, ele conceitua. E depois ele pergunta, onde estão as leis de Deus? E aí ele responde também, as leis de Deus estão na consciência dos homens. Não está escrito em canto nenhum. Se você perguntar a qualquer religião, não, está na Bíblia. O outro diz, não, está na Torá. Não, está no, sei lá, no Mahabharata, que é hindu, né? Está no Hare Krishna, né? no Bhagavad Gita, que é o livro dos Hare Krishnas. Quer dizer, cada um diz onde está a lei de Deus. Nós, espíritas, não dizemos assim, as leis de Deus estão dentro do livro dos Espíritos, ou está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não, para nós espíritas, as leis de Deus estão exatamente inseridas na nossa própria consciência. Quer dizer, as nossas leis morais estão inseridas em nós. Quando nós fazemos algo errado, imediatamente nós sentimos esse impacto, porque nós desajustamos, desequilibramos o universo. E ao desequilibrar o universo, nós sentimos que fizemos algo errado e nos sentimos mal. E aí nós vamos para um conceito que eu acho fantástico, nessa questão de ir, depois da morte, para onde eu vou, né? Então, se a gente for analisar assim, os conceitos, por exemplo, quem são os materialistas? Vocês sabem o que é um materialista? O materialista não só é aquele que gosta de dinheiro, não. Eu conheço vários materialistas que não dão a mínima bola para dinheiro, para poder, para carro, para casa. Tem gente que é materialista, que não acredita na vida. O que é um materialista? Ele acredita que depois dessa vida, nada existe mais. Morreu aqui, acabou-se. Eu conheço várias pessoas assim. Na história nós temos vários escritores, pensadores que se referiram à vida como uma vida única, é a vida do cérebro, do movimento, do funcionamento do cérebro. O cérebro parou de funcionar, parou a vida, certo? Entre eles Freud,
Jean-Paul Sartre, Marx e vários outros pensadores da história. Eu prefiro ficar com os espiritualistas. Quem são os espiritualistas? Buda, Gandhi, Cristo. É uma turma da pesada, não é não? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são pessoas que realmente nos trouxeram, são espíritos que nos trouxeram ensinamentos fabulosos, maravilhosos. E o materialista, ele pensa no quê? Na vida que se acaba com a morte do corpo físico. Esse é o materialista. Essa é a pessoa que se chama materialista. O que é um ateu? O ateu é aquele que não acredita em Deus. Geralmente todo materialista não acredita em Deus. Se ele acredita que tudo vai acabar depois da vida do corpo físico, lógico, naturalmente, ele não acredita em Deus, tá certo? Então, na realidade, esse materialista, inclusive, se contradiz. Veja só, o que é que pressupõe o materialismo, gente? O materialismo pressupõe que nada metafisicamente existe. O que é metafísica? Além da física, além do corpo físico. Então, nada além disso aqui que vocês estão vendo existe. Morri, acabou-se. O que significa várias coisas filosoficamente. O que eu fizer aqui, agora, nesse exato momento, nada importa. Então, ser bom, ser ruim, ser honesto, desonesto, roubar, matar, fazer o que eu quiser, eu posso fazer. Se tudo acaba aqui, significa dizer que nada importa. Eu não preciso ter conceitos morais, eu não preciso agir honestamente com as pessoas, eu não preciso ser uma pessoa do bem, eu não preciso ajudar, eu não preciso nada disso, eu não preciso ter consciência, eu não preciso ser humilde, eu não preciso domar os meus sentimentos, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, eu posso trair, eu posso fazer tudo. Vocês concordam comigo? Veja só, vamos entender isso direitinho. Se eu sou materialista, eu acredito no quê? Em nada. Depois disso aqui, nada, zerou. É incrível. A maioria dos materialistas que eu conheço são altamente éticos. Veja que coisa incrível isso. Quer dizer, a maioria das pessoas que não acredita que existe nada depois dessa vida, que nós somos nada, que nós acabamos, são pessoas altamente... Eu conheço vários. Tem um que eu conheço, que eu não vou citar o nome, ele não me permitiu dizer o nome, quer dizer, eu nem pedi a permissão dele, né? Mas eu conheço um que o cara é fantástico. Uma pessoa mais ética do que aquele ali eu não conheço. Eu não conheço ninguém mais honesto, ninguém mais probo, mais educado, mais gentil, mais cortês. Se ele puder, ele faz o que os antigos faziam, né? Estendiam eu me lembro disso, né? Que na época antiga, o pessoal fazia assim cortesias para as mulheres, para galantear as mulheres. Estendeu um casaco, um paletó numa lama para poder a mulher passar por cima, né? Então era uma forma de galantear as mulheres, muito melhor do que hoje, né? Hoje em dia a gente já vai querendo avançar, né? Antigamente tinha essa cortesia, essa coisa diferente. Então ele é desse tipo que é gentil, que é cortês, que é educado, mas tem os conceitos dele materialistas. Ele é assim porque é assim, percebe? Então de onde é que ele tira isso? Para que eu ser ético? Para que eu ser moral? Ao mesmo tempo, nós temos as doutrinas espiritualistas. Vamos lá, o católico é espiritualista? Vamos lá, é ou não é? É, lógico que é. O evangélico é espiritualista? É. O evangélico é espiritualista. O espírita é espiritualista. O budista é espiritualista. Os judeus são espiritualistas. Né? Então, todas essas denominações são espiritualistas. O que é que você tem? Muitas vezes você tem pessoas que são espiritualistas, fazem parte dessas religiões, mas não faz, ou não se comporta eticamente nem aos pés de uma pessoa que é materialista. Que, segundo Immanuel Kant, um dos filósofo alemão, um dos grandes pensadores do século XVI para XVII, Immanuel Kant disse uma coisa fantástica. Ele disse o seguinte, que tem 2 motivos para você se comportar bem no mundo. Para os hipócritas, que ele chamava os hipócritas religiosos, né? Ele disse que são dois motivos. Um dos motivos é se dar bem depois, ou então para não se dar mal depois.
ou se dar bem depois, ou para não se dar mal depois. É como se fosse uma forçação de barra. Você dissesse assim, não, eu vou me comportar direitinho, porque para eu não me dar mal depois. Ou então eu vou me comportar direitinho para me dar bem depois. Então quer dizer, tudo que você faz nessa vida é se preparando para morrer. Então você está dizendo assim, eu só faço bem a fulano de tal, eu só sou honesto, eu só sou desse jeito porque a religião me disse que se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou para o inferno, que é o depois da morte, tá certo? Eu vou embora, então como eu vou me embora, eu vou cuidar de fazer coisas positivas, é com interesse, não é de coração, não é porque você quer, porque você vê dessa forma, mas sim porque alguma religião te obriga a pensar assim. E antes que seja assim, viu, gente? Por isso que as religiões têm um papel tão fundamental na vida das pessoas, porque algumas pessoas precisam desse freio mesmo, precisam que o pastor, que o padre diga a ele assim, olha, você vai para o inferno se por acaso você fizer isso, porque se não tiver esse freio, ele sai matando todo mundo. Então ele, como é religioso e acreditou no que a mãe, os avós disseram e tal, então ele se comporta, ele não faz nada de errado. Para quê? Meu Deus, veja, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Mas o espírita também não foge não desse negócio. Tem espírita que ao invés de pensar assim, puxa vida, eu vou tratar da minha consciência porque eu quero tratar da minha consciência, porque eu quero evoluir, porque eu me sinto bem fazendo bem, porque eu prego aquele preceito que a mão direita não, que o que a mão direita dá, que a esquerda não veja. Não é desse jeito. A gente vê muita gente fazendo coisas aqui no mundo material, como espíritas, com o pensamento tipo o seguinte, não, eu vou fazer tudo direitinho, que é para a minha evolução, e coisa calculada, tu está entendendo como é? É como se assim, se eu dissesse, eita, puxa vida, deixa eu tramar aqui a minha próxima encarnação. Não, eu quero me dar bem quando eu chegar no plano espiritual e não ir para um umbral. Aí vem toda a questão espírita sobre o depois, né? Depois da morte. Quem escreveu isso foi um filósofo espírita, que viveu na época de Kardec, mas que quando em 1857 o Livro dos Espíritos foi publicado, ele tinha apenas 11 anos de idade. E só 7 anos depois, aos 18 anos de idade, é que ele teve contato com a doutrina espírita. O nome do cidadão era Leon Denis. Leon Denis, ele foi... eu não gosto muito de chamar apóstolo, não. Por que eu não gosto de chamar apóstolo? Porque fica parecendo catolicismo, né? Uma coisa... Então, mas muitos espíritas dizem, ele é o apóstolo do espiritismo. E foi mesmo. Porque Leon Denis foi quem melhor retratou a vida espiritual depois de Kardec. E ele retratou ele mesmo, pelos estudos dele. Não foram espíritos que disseram a ele, ele estudou o espiritismo e depois, por observação científica, por observação filosófica, ele escreveu os próprios livros. Percebe? Que não teve nenhum espírito escrevendo por ele, ele não é psicografado, é de autoria dele. Ele é um filósofo, realmente, é um escritor. Um cara extremamente inteligente, que no começo da vida não tinha posses, a família muito pobre, e só depois de mais velho foi que ele teve acesso aos estudos, se formou em história, em geografia, foi contador e tal, naquela época, né, que ser um contador era uma coisa de muito prestígio, até hoje é muito prestígio, mas ele foi contador naquela época, então um cara muito inteligente, poliglota também, uma pessoa extremamente experimentada, uma cabeça fantástica, um intelecto maravilhoso, como era também Kardec. Por isso que eu recomendo que vocês assistam o filme Kardec, porque o filme é fantástico, fabuloso e muito esclarecedor, faz com que nós que somos espíritas ou simpatizantes espíritos, os simpatizantes vão entender o que é Kardec, porque muita gente diz assim, kardecista, tal. Você sabe quem foi Kardec? Às vezes eu pergunto, você sabe quem foi Kardec? A pessoa, não. Eu fico impressionado com isso, como é que você gosta tanto do negócio, não procura saber quem foi Kardec? Vai lá, procura saber quem foi Kardec. Kardec foi um intelectual da época dele e foi reproduzido por Leon Denis, que foi um grande filósofo. E Leon Denis, nesse livro, que chama exatamente isso, depois da morte,
Vocês podem adquirir esse livro, inclusive fazer pedidos. Aqui na livraria não temos, tá? Mas vocês podem fazer pedido ao Hamilton e vocês podem adquirir esse livro. Esse é um livro fabuloso. Então, Leon Denis, na parte 4ª do livro, vem falando do além-túmulo. Ele, na primeira parte, faz todas as considerações. Nas primeiras partes, né? Até a 3ª parte ele faz suas considerações, fala sobre o espiritismo, fala sobre a história do espiritismo, fala tudo que acontece do outro lado, metafisicamente, que diga. Então ele amplia muito os conhecimentos. E aí, nessa 4ª parte, Leon Denis pega exatamente no além-túmulo. E aí ele descreve, como descreve também um outro autor fantástico que veio depois, já no século XX, um outro autor, aí esse sim espiritual, através de Francisco Cândido Xavier, chamado André Luiz. Onde ele, nesse livro aqui, olha, mas não só nesse livro, O Mecanismo da Mediunidade, mas em todos os livros dele, mas aqui tem uma coisa maravilhosa que a gente vai conversar já, que é exatamente a psicosfera, como é na erraticidade, como é lá na vida espiritual. O que é que acontece do lado de lá? Algumas pessoas, aí sim, eu tenho certeza que alguns aqui já assistiram. Quem assistiu Nosso Lar? Aí, a maioria já assistiu Nosso Lar. É fantástico. E tem algumas coisas em Nosso Lar que você percebe a vida espiritual na erraticidade. E você nota como funciona a erraticidade. O que é erraticidade? Não é porque é errado nada não, tá, gente? Erraticidade é a espiritualidade, é o mundo espiritual. Quem são os espíritos que estão na erraticidade? São os espíritos que ainda vão reencarnar. Espírito puro, que não reencarna mais, não está mais na erraticidade. Ele está definitivamente no mundo espiritual. Ele não tem mais necessidade de vir em corpos físicos. Mas todos aqueles que precisam vir em corpos físicos ainda, portanto, reencarnar, eles estão na erraticidade. Então, os espíritos puros não estão na erraticidade e tem outro tipo de espírito que não está na erraticidade. Vocês imaginam quem é que não está na erraticidade também? Não, nós que somos encarnados. Nós não estamos na erraticidade, nós não estamos no mundo espiritual, nós estamos no mundo material, nós estamos aqui no plano físico. Então, tanto os espíritos encarnados, que nós somos alma, né? Quem está no corpo é alma, quem está na erraticidade é espírito. Então, tanto nós quanto aqueles que estão lá no mundo espiritual, que estão esperando, aguardando a chance de vir para a Terra reencarnar, ou em outros orbes, outros locais, outros mundos, esses, portanto, estão na erraticidade. E Leon Denis, André Luiz, foram dois que assim eles arrebentam nisso. Outro que falou muito no mundo espiritual foi o irmão X, que era Humberto de Campos, que depois Chico não pôde mais psicografar livros com o nome Humberto de Campos e adotou o pseudônimo Irmão X, porque a família de Humberto de Campos começou a cobrar, inclusive abriu um processo contra Chico na época que ele fez os primeiros livros de Humberto de Campos. E Humberto de Campos tem um livro que é Contos e Apólogos, que é fantástico, né? Onde ele fala assim os diálogos dos espíritos na erraticidade e a forma como os espíritos pensam quando vão para lá. Aí eu chego exatamente nisso, né? Vamos lá. A volta do espírito à extinta vida corpórea ou à vida espiritual, a alma após da morte, é a separação da alma e do corpo. Vamos lá. Perturbação espiritual, que é um outro ponto que todo mundo pergunta, como é que a gente fica lá, fica perturbado, não fica? Como é que vocês acham, né? Vamos descobrir isso agora, vamos entender esse processo, que é um processo maravilhoso, gente. Todos nós passamos por ele, tá certo? Uns de uma forma, outros de outra. Não existe, por exemplo, a gente escuta muito na seara espírita uma coisa que eu acho muito interessante, né? A gente é como se fosse um modelo. Ó, se você desencarnar assim, você vai ficar assado. Se você fizer isso, você vai para tal canto do umbral. Se você se você suicidar, você vai para o Vale dos Suicidas. Se você fizer não sei o que, você vai para não sei para onde. Eu acho muito interessante isso. Porque o próprio André Luiz, o próprio Chico Xavier, através das psicografias de Chico Xavier, André Luiz definiu muito bem que a condição do espírito no mundo espiritual, isso também dito
por Allan Kardec. Inclusive, no Livro dos Espíritos, se vocês quiserem dar uma olhada, na parte 2 do capítulo 6, nós temos aqui ensaios teóricos da sensação dos espíritos. Também não foi pergunta e resposta de Kardec. Isso é uma consideração de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vem falando um ensaio teórico do que... Por que é teórico? Porque ele ainda não morreu, né? Ele não tinha morrido na época, então é um ensaio teórico. Ele estava teorizando sobre tudo que os espíritos estavam dizendo, como era que se sentiu lá no mundo espiritual. E muitas vezes a gente fica dizendo assim, poxa vida, não, os espíritos, eles estão assim. Wagner, como é que está a minha mãe? Eu acho isso muito interessante. Quando me perguntam assim, como é que está minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho? Eu digo, bom, está da forma como a consciência deles levou ele para lá. Isso é um dos pontos principais, gente. Nós estamos sempre no mundo espiritual da forma como o nosso pensamento plasmou, como o nosso pensamento construiu. Então não existe assim, dois espíritos que passem a mesmíssima condição psíquica no mundo espiritual. Então os desencarnes são tão diversos quanto são as pessoas. Quantos são os polegares das pessoas? Então cada desencarne é um desencarne diferente. Tem uma forma diferente. Tem algumas características parecidas? Sim, lógico. Como nós temos características parecidas. Por exemplo, eu pareço com Sônia. Eu pareço com pessoas. Eu pareço com Kátia. Em vários aspectos. Eu pareço com as pessoas. Eu pareço com Zé. Entende? Que eu pareço com muitas pessoas. Eu tenho sensações, sentimentos, emoções, visões, objetivos muito próximos. Nós temos uns dos outros. Porque, lógico, nós nos parecemos, eu pareço com Dulce. Você está entendendo? Quer dizer, são sentimentos e sensações muito parecidas. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para regiões de pensamentos que se coadunam, que se parecem com o meu pensamento. Percebem isso? Vocês estão entendendo esse processo? Por favor, fiquem à vontade, viu? Aqui é uma conversa. A gente está conversando e vocês podem até levantar a mão, perguntar, pode ficar à vontade. Eu faço questão, inclusive. Tá certo? Se a gente souber responder, vai responder. Tá certo? Vamos lá. Então, o retorno ao mundo espiritual. Quando o corpo morre, a alma retorna ao mundo dos espíritos de onde se afastara temporariamente. A primeira coisa que você tem que botar na cabeça: você é um espírito, você não é um corpo. A primeira coisa. Você é um espírito, você não é corpo. Isso que vocês estão usando aí é uma vestimenta. Isso não é corpo. Aí eu vejo muita gente dizer assim: Wagner, meu espírito. Digo, oxente, teu espírito? Você não é o espírito, não. Você é o espírito. Você apenas está com o corpo, mas você é um espírito, tá certo? O que se desloca, que vocês estão vendo aí nessa gravura, nessa fotografia, né? É exatamente o teu perispírito, que é o teu modelo organizador biológico. É quem organiza a estrutura corporal. Na hora que o espírito se desloca do corpo, quer dizer, sai por conta da morte, do apagamento dos laços fluídicos vitais, o que é que acontece? Esse perispírito que um dia moldou o teu corpo, ele se desloca do teu corpo e sai, e vai para a erraticidade. O que é a erraticidade, que eu terminei de falar para vocês? É o mundo espiritual. É aonde, quando a gente fala mundo espiritual, né, a gente sempre tem essa noção assim, mundo, porque a gente, quando fala mundo, poeticamente, o mundo é essa bola, esse globo que a gente está. Mas por incrível que pareça, a gente não vai muito distante. Nós mudamos de dimensão, mas como não mudamos de pensamento, nós continuamos basicamente no mesmo lugar. E vocês vão entender isso. Vocês vão entender isso. Vamos lá. Individualidade. A alma possui sua individualidade antes de encarnar e a conserva após da separação do corpo físico.
Então todo mundo é individual. Esqueça esse negócio de panteísmo. O que é panteísmo? Alguém sabe o que é panteísmo? É você fazer parte do todo, não é isso? Do todo. Do todo. Quer dizer, você vai sair daqui, ao morrer, você vai fazer parte de uma energia total, você vai se dissipar. Não tem mais individualidade, você não pensa, você não sente de jeito nenhum. Você conserva a sua individualidade. E é uma coisa meio difícil de se entender filosoficamente, porque se diz que nós somos parte de Deus. Então, muitos defendem essa questão, né, de ir para o todo, ir para esse globo geral de pensamentos uníssonos e fazer parte desse Deus, e defende essa teoria a ferro e fogo. Certo? Então, na realidade, quando nós saímos daqui, nós conservamos a nossa individualidade. Nós não perdemos a individualidade, nós a conservamos. Tá certo? É um dos pontos principais. Então, você é quem é e continua sendo do lado de lá. Gente, quem morre fica bonzinho porque morreu? Não, se é ruim, continua ruim lá. Se é bom, continua bom lá. Se é mais ou menos, continua mais ou menos lá. Entende isso? Porque a gente vê muito, a gente não, fulano morreu, meu Deus, é um santo, o camba foi ruim, né? Mas ele virou santo, morre, vira santo. Ninguém vira santo depois da morte. Se ele era do jeito que era, ele continua sendo. Ninguém beatifica depois que vai para o plano espiritual. Então ele continua, isso é um princípio básico, tá certo? Ele continua do mesmo jeito. Algumas pessoas até chateadas com a certeza do Espiritismo sobre a vida depois da morte, ou então a vida depois da vida do corpo físico, dizem assim: vocês são muito arrogantes, porque vocês se avoram em dizer que existe uma vida, e vocês até descrevem a vida. Vocês são muito arrogantes. Eu digo que vocês não descrevem também. Vocês não dizem que a gente vai queimar no fogo do inferno e até define o diabo com ponto e tudo. Então é só o direito de vocês de definir o diabo, a Deus e a descrição do céu como é que nós somos mais diversos. Os espíritos que vêm nos falar, porque nós escutamos ele, nós não tapamos o ouvido para escutar os espíritos que vêm nos falar. O que é que acontece? Como nós não tapamos os ouvidos, nós escutamos o que os espíritos estão nos dizendo, nós descobrimos uma coisa, que se são almas de homens que vão para lá, uns falam a verdade, outros não falam tão verdade assim. Foi isso que Kardec fez. Quando ele codificou a doutrina espírita e que ele começou a escolher as perguntas e respostas dos espíritos na codificação, foi o que ele fez. Ele foi muito inteligente. Ele começou a perceber, gente, que existia espírito que mentia, outros que tiravam onda, que brincavam, outros que eram ruins, outros que eram maravilhosos, outros que eram inteligentes, outros que eram pseudo-sábios, quer dizer que eram, né, se diziam sábios, mas não tinha nada de sabedoria, né? Então ele começou a classificar os espíritos. E de quem foi que ele pegou as respostas e colocou no livro dos espíritos? Foi dos mentirosos? Foi dos enganadores, dos enrolões, dos sabidinhos? Ou foi daqueles que eram realmente sérios, que estavam falando a verdade? E ele descobriu a verdade como, gente? Pela noção, percepção pessoal e de outras pessoas que estavam cercando ele naquele momento. Então eles entenderam que o que os espíritos estavam falando para ele naquele momento eram falas verdadeiras. Tinha todo sentido, tinha lógica de tudo. Então ele percebeu que lá no mundo espiritual tem espíritos de toda ordem, como aqui na Terra existem pessoas de toda ordem. Aqui nós temos pessoas de caráter duvidoso, lá também existem pessoas, ou espíritos, de caráter duvidoso. Aqui tem pessoas diabólicas, lá tem espíritos diabólicos. Mas você disse semana passada que não existia o cão. Eu digo, disse e repito, não existe o cão. Mas existem pessoas que são verdadeiros cães. Entendeu? Verdadeiros demônios. Porque pensam demoniacamente. Pensam de uma forma demoníaca. Então, e nós temos isso aqui na Terra. Você não precisa morrer para ver isso não. Você veja quando uma pessoa faz um absurdo daqueles que mata não sei quantos.
Vá na penitenciária que você vai ver não só um, mas vários que mataram 15, 20, 30 e quando vocês conversam com eles, ele diz, olha, eu estou dominado porque estou aqui, viu? Mas se me soltar eu mato mais 10, mais 20, mais 30. Então quem são essas pessoas? Vocês acham que essas pessoas mudam quando morrem? Não. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Então veja, nós conservamos a nossa individualidade, é um princípio básico. Separação da alma do corpo. Vamos lá. Com a morte, desatam-se os cordões fluídicos, que são os laços, que prendem a alma ao corpo. Nós temos cordões fluídicos, principalmente um cordãozinho chamado fio prata, que está conectado a nós. E quando rompido esse fio, por último, nós nos libertamos do corpo. Nós já não somos mais almas encarnadas, mas sim espíritos desencarnados. Tá? Outro dia eu estava fazendo até uma distinção disso. Aí a pessoa me perguntou assim, mas Wagner, eu vi um dia você falar que tem gente que morre, mas não desencarna. Eu digo, perfeitamente. Tem gente que morre, mas não desencarna. Mas Wagner, como é isso? Explicar. É assim, se eu morro no meu corpo físico e ainda continuo pensando materialmente, e ainda fico pensando no dinheiro que tenho, nas posses, na mulher, nos filhos, eu estou falando como homem, a mulher, no marido, no pai, nos filhos, não sei o quê, você acha que você desencarnou ou morreu? Você morreu no corpo físico, mas você não deixou a carne, quer dizer, você não deixou a matéria, você não deixou de ser o materialista. E pasmem, psiquicamente nós podemos defender aqui uma coisa que é uma grande verdade dentro no mundo espiritual: 90% de nós apenas morre, não desencarna. Por quê? Porque o nosso psiquismo, o nosso pensamento está conectado ao corpo material ainda. Então nós somos muito mais matéria do que corpo, do que espírito. Nós temos muito mais um pensamento na terra, quer dizer, aterrado, encarnado, do que um espírito desencarnado. Então nós morremos biologicamente, mas nós não morremos. Quer dizer, nós não deixamos a carne, não deixamos essa matéria lá nos despojos, dentro do caixão, ou então para ser cremado, ou para ser comido pelos bichos. Nós continuamos ainda ligados, conectados ao corpo físico, o que nos dá sensações bem desagradáveis. Vocês podem entender isso. Então, um dos grandes lances do Espiritismo, quer dizer, uma das grandes virtudes do Espiritismo é mostrar que você pode se desconectar do seu corpo, pensando de uma forma diferente, pensando não como carne, pensando não como corpo, pensando não mais como um ser encarnado, pensando como um ser desencarnado, com um pensamento voltado para o mundo na erraticidade, e não um mundo na carne, no corpo ainda. Então, o que é que nós vemos, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, geralmente? Nós percebemos que chegam espíritos, isso por experiência própria, chegam espíritos extremamente perturbados, que nem sabem que morreram. Vocês sabiam disso? Tem espírito que chega completamente perturbado. E ele diz assim, meu Deus do céu, olha, eu não sei o que é que está acontecendo. Fui na minha casa, falei com minha mulher, ela não me respondeu. Falei com meu filho, ele não me respondeu. Meu Deus, eles estão me ignorando. E o doutrinador espírita tem que ter aquele cuidado muito grande para não dizer a ele, meu amigo, você morreu. Né? Porque senão ele toma um choque. Ele morre do coração de novo lá no plano espiritual. Lógico que isso não é possível, tá, gente? Mas ele sente um choque muito grande espiritual. Por que é que ele sente esse choque? Porque ele não entende ainda a realidade do espírito, ele entende apenas a realidade material, física, concreta. As sensações, emoções, sentimentos deles estão conectados aqui no corpo de carne. Então quando eles desencarnam, eles ficam procurando a mulher, o filho, o carro, o dinheiro. Eles ficam procurando o sexo, a bebida, o fumo.
Eles ficam procurando comida, ficam com fome, com sede. Aí você diz, eita Wagner, a pessoa sente fome e sede lá. Se você estiver psicamente ligado e conectado aqui, sente sim. Sente sim. Pior, você fica com a sensação de fome e de sede. Existem pessoas que levam um tiro, vão para o mundo espiritual. Quando chegam no mundo espiritual, por isso que eu digo, existe inferno? Existe. Nesse sentido existe. Já imaginou? Você levou um tiro. Ontem eu atendi uma pessoa, conversei com uma pessoa onde repentinamente chega um espírito. São coisas que a gente não controla. Nós estávamos no nosso grupo de meditação, chega um espírito. O espírito chega ali, pô, e começa a conversar comigo. Eu digo, opa, tudo bom? Porque eu converso com o espírito assim, normalmente, né? Se eu converso com você normalmente, por que eu não vou conversar com o espírito normalmente? Eu converso com gente, né? Eu não estou conversando com Deus ou com alguma coisa desse tipo. Não, eu estou conversando com gente. Eu digo, sim, o que foi que houve? Ele disse, não, eu estou com ela aqui, não quero sair não. Eu estou aqui e não quero sair. Ai. Eu digo, e tá dando um grito por quê? Ele disse, meu ouvido. Eu digo, o que foi que houve? Ele disse, deu um tiro no ouvido. Me suicidei. Está descendo aquele negócio. Eu digo, que negócio está descendo? Disse, um negócio assim vermelho. E cheio de uma coisa branca, está caindo na minha mão, está doendo, aí se contorcia. O que é isso? Eu não vou contar o resto aqui para vocês, mas graças a Deus a gente encaminhou o espírito, consegui com que ele fosse com a espiritualidade maior, seguir o caminho dele. Vocês entendem que eles não conseguem nem ver espíritos do lado dele, eles não conseguem ver espíritos, eles conseguem ver nós, que somos de carne e osso, mas não conseguem ver o espírito que está do lado dele, que trouxe ele para se comunicar. Ele não vê o espírito do lado. Ele vê você, eu e tal, mas ele não olha, ele não está enxergando o mundo material. Entendeu o que é? Morrer sem desencarnar? Você morreu, mas não desencarnou. Você sente ainda as mesmas coisas, fome, sede, frio, medo. Todas as sensações, elas são percebidas pelo espírito que não desencarnou, que apenas morreu. Morreu biologicamente, mas ainda está conectado psiquicamente às emoções daqui da Terra. Então, depois da morte, o que é que acontece? A primeira coisa, nós temos uma leve perturbação. E aí vocês vão entender aqui. Desligamento, ele é extremamente variável. Percebam, por que é variável? O que eu disse para vocês? Agora há pouco eu disse, os desencarnes são tão diversos quanto são os espíritos aqui na Terra. Quantos são os polegares? Então ele é extremamente variável. Para desligar os fios fluídicos que me seguram ao corpo, varia de mim para você, para ela. Por que, Wagner? Porque alguns são privilegiados e outros não? Nada disso. Pela condição moral, de pensamento, de emoções que você sente aqui no plano material. Dependendo disso, você vai se desligar de qual ou de tal forma. Depende. Então, muita gente me pergunta assim, Wagner, o que foi que ele sentiu na hora que desencarnou? Eu digo, eu não sei não. Ninguém sabe o que ele sentiu. Porque isso faz parte do psiquismo da pessoa. Do outro, ninguém pode adivinhar e nem dizer isso, porque eu vejo muitas pessoas nos centros espíritas, quando são abordadas, meu irmão, se ele morreu assim, ele sentiu isso, eu digo, pronto, tem bola de cristal, é cigano, está adivinhando. Porque não adivinha, gente, isso não existe ninguém que adivinhe como o outro está passando. Por quê? Eu adivinho o que o senhor está pensando agora? Não, né? Só se eu fosse telepata, eu não consigo adivinhar. Se eu não consigo adivinhar o que o senhor está pensando agora, eu vou adivinhar. Veja, eu no plano físico, mesmo que eu seja o médium mais potente do mundo, eu não consigo entender o que é que o espírito está sentindo, a menos que eu pergunte a ele, como eu fiz ontem. Ontem, quando eu perguntei ao espírito que estava lá, na moça, eu perguntei a ele, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando, quais são os seus problemas, por que é que você está aqui, por que é que você está do lado dela? E ele foi me respondendo, ele foi me relatando o sofrimento dele e a situação que ele estava passando do lado de lá. Allan Kardec tem várias situações como essa sendo relatadas na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, em todas as revistas espíritas.
Todos os anos, Kardec, a partir de 1858, começou a publicar um periódico chamado Revista Espírita, que saía mensalmente lá na França. Então, nessa Revista Espírita existiam experiências da Sociedade Espírita, Parisiense Espírita, que se comunicavam com os espíritos e, portanto, perguntavam a eles as suas situações. Uns estavam com muita dor, outros estavam muito felizes, muito calmos, muito tranquilos. Uns se encontraram com a mãe e com o pai. Uns, ao desencarnar e tirar os laços fluídicos de si, apenas sentiram boas sensações e boas emoções. Depois de uma leve perturbação, todos passam por um processo, não aqueles muito adiantados, mas todos passam por um processo de sonolência. Geralmente todos se encontram nessa perturbação que nós chamamos de umbral, porque muita gente fica perguntando assim: Wagner, olha, eu vi no nosso lar alguns espíritos lá muito felizes e tal, bababá, e que depois que está no nosso lar não tem mais perturbação. Vocês acham? Vou chamar a atenção para vocês de um espírito que estava em perturbação em nosso lar, que ninguém fala sobre esse espírito que estava em perturbação. Quando o André Luiz foi morar numa casa espiritual de uma família, não sei se vocês se recordam, quem assistiu o filme Nosso Lar ou que leu o livro, sabe disso, se encontrou com uma mocinha que estava noiva e desencarnou. E ficou com aquela impressão de ter perdido o noivado, de ter perdido o noivo, de ter abandonado o noivo lá. E ficou sofrendo pelo noivo, querendo encontrar o noivo de todo jeito, querendo encontrar de todo jeito. E ela estava infeliz, embora ela fosse uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa com coração de ouro. Mas ela estava ali sofrendo psiquicamente, porque ela estava conectada ao espírito, a alma encarnada do namorado dela, do noivo dela, que ela ia se casar, que ela ia desposar. Então, nesse momento, ela está em quê? Ela está em perturbação. E ninguém sabe que o nosso lar é uma colônia espiritual, como se fosse um oásis, que fica inserido exatamente dentro do umbral. Então, não adianta, todos nós passamos pelo umbral de alguma forma, tá certo? Um umbral de formas diferentes, de formas variadas, mas é um umbral tanto quanto um umbral que nós vimos em André Luiz no filme Nosso Lar, porque são emanações de pensamento. Se eu penso mal, se eu estou pensando coisas ruins, na hora que eu desencarno e vou para a vida espiritual, ou então depois da morte, eu tenho sensações, posso ter sensações de vivo, sentir dor, frio, calor, emoções conflitantes, do mesmo jeito que eu sentia aqui quando estava encarnado. Algumas pessoas dizem assim: eu tive uma depressão tão grande que me matei. Mas aqui é muito pior, porque a sensação de agonia triplicou, quadruplicou. Tem gente que diz que centuplicou, porque todas as emoções, sensações, sentimentos, eles se tornam cada vez mais vívidos quando você está no mundo espiritual, porque a percepção, ela se amplia enormemente no plano espiritual. Então, muito cuidado àqueles que pensam em tirar a própria vida, porque a sensação é terrível. Eu estou generalizando, gente? Não. Eu estou falando que a maioria sente essa sensação terrível, mas alguns suicidam-se. Por favor, entendam isso. Em condições deploráveis, tristes mesmo, eles já não têm mais controle de si próprio. Às vezes estão envolvidos por entidades espirituais que o levam ao suicídio. Então, a esses, lógico que existe como se tivesse sendo atenuada o seu peso consciencial. Não é que Deus está tomando conta disso, Deus não está mandando ele fazer isso, ou sofrer aquilo. Ele sofre porque consciencialmente ele sente. Nós sofremos o que sentimos. Então jamais nós devemos dizer assim: não, eu quero ir embora para o plano espiritual para descansar. Ninguém descansa. Entenda isso. O espírito não precisa descansar.
Outro dia eu relatei que, aí eu disse, olha, eu gosto muito quando eu consigo me lembrar dos meus sonhos, que são o que a gente chama de sonhos lúcidos, onde eu saio e vou para o plano espiritual trabalhar. O camarada que estava na minha frente deu uma gaitada e disse, rapaz, tu trabalha desse jeito e não vai trabalhar no plano espiritual, tu não descansa não, é? Eu digo, descanso. No mundo espiritual a gente não cansa, a gente descansa. Lá, trabalhando, a gente está descansando, porque a alma não cansa. O espírito não se cansa. O espírito, quanto mais trabalha no mundo espiritual, mais sente uma sensação de paz, tranquilidade, de conforto, de descanso, de acalanto. Entendeu? Da mesma forma, são aqueles que deixam de uma vez por toda o corpo espiritual. Eles não saem para lá para poder viver uma vida maravilhosa, cheio de coisas boas, maravilhosas. Ah, não, eu não vou fazer nada. Não existe o ócio no plano espiritual. Os espíritos superiores, eles relatam que quando fica cada vez mais que ele evolui na escala espiritual, que ele aumenta a sua capacidade espiritual, mais eles trabalham, mais eles têm responsabilidades, porque o ser humano é assim. Nós não fomos feitos para o ócio, nós fomos feitos para o dinamismo, para o trabalho, para a evolução, para o pensamento positivo no bem e para o treinamento para com o próximo. Nós nos amamos, precisamos nos amar para poder transmitir amor, porque é esse amor que transcende na vida espiritual. É esse amor que transforma as nossas vidas numa vida cada vez melhor, como espíritos que somos, não como corpo que temos. Então, de uma vez por todas, nós precisamos abandonar essa ideia de que nós somos um corpo, de que nós precisamos sentir tudo de uma vez só. Tem gente que pega aquela coisa do viva o aqui e agora e começa a fazer todo tipo de bandalheira. É sexo demais, é farra demais, é brincadeira. Não sei quando vai ser amanhã, então vamos farrar hoje, fazer tudo que eu quero hoje e tal, e desmantelar. Não é assim, gente. Viver o hoje é viver o hoje fazendo bem. Viver o hoje pautando por coisas espirituais. Trabalhando em prol do próximo. Trabalhando o seu alto amor, se valorizando, não achando que a nossa felicidade está na felicidade de alguém. Ninguém pode transferir a sua felicidade para outro. Ah, não, eu só vou ser feliz se Sônia for feliz. Se for feliz, eu vou ser muito feliz. Quer dizer, se Sônia for infeliz, você vai ser feliz? Vou. Eu digo que está certo. Vai ser uma beleza isso. Vai ser uma joia. Então você não pode colocar a tua felicidade na mão de ninguém. É o alto amor, é isso que nós treinamos. Nós só conseguimos dar amor às pessoas quando nós temos amor dentro de nós. Nós só sentimos o bem na outra pessoa, só desconsideramos as coisas ruins que o outro tem quando nós temos o bem dentro de nós. É esse bem que se transforma e que ajuda e que auxilia e que faz você amar e que faz você evoluir a cada dia mais. É isso que faz de você uma alma feliz como espírito lá no mundo espiritual ou na erraticidade, como nós falamos. Então, portanto, gente, nós precisamos imaginar isso. Segundo Immanuel Kant ainda, ele dizia o seguinte: eu sou feliz quando olho a beleza das estrelas no céu, e sou feliz quando olho a beleza da moral dentro de mim. Um beijo no coração, até a próxima comunicação de vocês. Tchau. Valeu.